Pronto? Glória a Deus, queridos, paz do Senhor. Estamos aqui hoje, depois de muito tempo, né? Na nossa casa de novo. E é bom estar voltando aos poucos, sabendo que Deus tem guardado cada um de nós. E sabemos que pelas misericórdias do Senhor é que estamos aqui essa noite. Que você, na sua casa ou aqui no culto, você possa nesse momento fechar seus olhos, colocar o seu coração diante do Senhor. Para muitos tem sido um momento de tanta dor, de tanta tristeza. Sabemos que tem sido um momento de tanta apreensão, mas nós estamos aqui diante do Senhor. E a palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pai, nós queremos clamar ao Senhor essa noite, Pai. Nós estamos aqui como teus filhos, Pai, como a tua família, clamando por todos aqueles, Pai, que estão necessitando, inclusive nós, Pai. Nós sabemos que os dias são maus, são difíceis, mas nós sabemos que podemos crer, podemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor, Pai, é o que cuida de nós, é o que nos direciona, é o que nos protege. Pai, vem sobre nós essa noite, Pai. Vem sobre cada ovelha de Lagoinha Piratininga, Pai, para que a bênção do Senhor seja sobre nós. Pai, que nós venhamos, Pai, ter a liberdade novamente de sair nas ruas da nossa cidade, Pai, de ir trabalhar em paz, de cultuar o Senhor, Pai, na igreja que congregamos, de estarmos juntos em família, com os amigos, com os irmãos. Pai, que o Senhor venha restaurar a nossa liberdade, Pai, que todo cativeiro imposto por Satanás, Pai, por todo vírus, por toda circunstância, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que a saúde financeira do nosso país também não entre em colapso. Que nada falte a cada um dos teus filhos, Pai. Que nós venhamos ser reconhecidos como um país cuja Deus é o Senhor. O Senhor vem estar no controle, na direção de todas as coisas. Por isso nós te pedimos, abençoa-nos, protege-nos, porque nós queremos a tua intervenção nas nossas vidas, Pai, na nossa história. Nós queremos ser marcados por estar presentes nesse momento da história, onde o Senhor interviu e salvou o seu povo. Que seja o momento do milagre do Senhor, o momento da intervenção do Senhor, Pai. Paralisa todas as mortes, todas as contaminações aqui na nossa cidade, Pai, no nosso país, no nosso estado, para que ninguém mais sofra o mal, mas que a bênção do Senhor seja sobre nós. Pai, nós clamamos por Ti, clamamos pelas nossas famílias, Pai, por tudo aquilo que nós necessitamos. Que nessa noite ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que a bênção, que a presença, que a palavra do Senhor seja viva na vida de cada um que aqui está. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, que o Teu Espírito Santo reine em nós. Que essa seja a noite gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa louvar e cultuar ao Senhor e entregar o seu melhor a Ele, porque Ele é digno. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui em fé para glorificar e agradecer o nome do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. O meu coração está muito alegre, muito feliz, porque novamente posso estar junto com os meus irmãos, ainda que eu tenha em mente que a gente não depende exatamente de um tempo, mas eu senti e percebi que ainda que eu possa ter um culto racional, ainda que eu possa ter um culto que pela manhã eu entrego a Ele, eu tenho uma vida que glorifica a Ele, é necessário que haja um contato com as pessoas, porque é muito importante. Como o pastor mesmo falou uma vez para mim, se você pegar num braseiro e você tirar aquela brasa, ela vai simplesmente se apagar, e essa é uma verdade. Muitos estão assim, devido a essa pandemia, muitos estão fraco, frio na fé, e é uma verdade, mas pela graça estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e agradecendo a Deus por essa oportunidade que nos deu de estarmos juntos novamente. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Minha força está em Ti.
graça, dependemos do teu perdão, dependemos do teu favor. Te adoramos e te engrandecemos pelo favor, pela graça maravilhosa, maravilhosa graça. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Jesus,
Nesse tempo de dificuldade e nesse tempo dessa prisão onde a gente teve que ficar fechado por um certo tempo, me fez pensar em algo muito importante sobre a graça que você recebe, e ela como um estado, quando Jesus ele entra na sua vida. Mas Jesus ele tem falado ao meu coração sobre a graça que cresce progressivamente na caminhada. A gente vai caminhando e vai crescendo nesta graça, nesse favor dia após dia, crescendo também em santificação. Eu sou muito grato ao Senhor, e se não fosse Ele, e se não fosse a sua misericórdia, eu não poderia estar aqui hoje. E é o favor do Senhor, e eu recorro a este favor. E foi o sangue dele que morreu na cruz, foi o sangue dele que foi vertido na cruz, por mim, foi vertido por você. A morte já não pôde parar, a morte não pôde parar o nosso Senhor Jesus. E a morte física, a morte espiritual também não vai poder te parar, porque o sangue de Jesus foi derramado por você, o sangue de Jesus foi derramado por mim, e é essa graça que nos rodeia e que nos traz vida, e é a ela que recorremos essa noite. Amém? Louvado seja Deus.
sol da justiça, Ele é o nosso sol da justiça. Ele é o caminho, Ele é a porta. Tu és a vida, Ei, Jesus. Tu és o Filho de Deus, Rei dos Reis, Rei dos Reis. É a estrela da manhã. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O socorro bem presente em dias de angústia, em dias de tribulação. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem se entregou. É Ele quem se deu. A Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. De salvação, um grande plano de resgate, de libertação. Terra de Zebulon, terra de Naftali, além do Jordão, Galileias dos gentios. E ali, no mar da Galileia, Jesus ele começa e dá início ali aos seus sinais, aos seus prodígios, pois ele morreu para um povo que estava morto e que estava destituído da glória. Pois ele olhava do céu e não via em nós justiça, ele não via em nós verdade, não via em nós justiça, e ele se fez justiça por nós. E é esse Jesus que entregamos o nosso louvor e a nossa adoração, amém? Louvado seja Deus. Rei exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e
adoramos, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças e paz, amados. Pode se sentar um instante no seu lugar, por gentileza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois é Ele que fecha, é Ele que abre, é Ele que cura, Ele que restaura. Nem o vírus sequer seria capaz de sobreviver se Deus não quisesse que ele sobrevivesse. Queridos, nós estamos, graças ao Senhor, tendo a oportunidade de louvá-lo novamente no seu tempo. Isso é grandioso, porque o nosso Deus é poderoso para criar todas as coisas e restaurar todas as coisas na face da terra. Amém? Bom, dito isso, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí em Provérbios 3. Nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Os irmãos sabem muito bem o que aconteceu no Egito. Naquela ocasião, apesar dos recursos financeiros, o homem não tinha a menor condição de adquirir nada. Tudo o que ele precisou veio do Senhor naquele momento. E neste momento que nós estamos atravessando por esse sinal de volta de Jesus, eu tenho isso claro na minha mente, por essa pandemia. Nós também somos dependentes de Jesus, de todas as coisas. Não adianta você ter uma condição financeira excelente, você vai chegar no hospital e não tem um leito. E aí? Não tem dinheiro que compre algo que é incomprável, se essa frase existe. Mas nosso Deus, Ele provém a cura, Ele provém a restauração. E nós sabemos que pelos preceitos bíblicos, nós fazemos adoração ao Senhor com dízimo e com oferta. Nós fazemos obras dentro da igreja e contamos com a colaboração dos irmãos, com doação para poder chegar às pessoas, doação de alimento, oferta em dinheiro também, por que não? Oferta de tempo, né? E tudo isso é uma forma de você adorar o Senhor. Quando você traz o seu dízimo e traz a sua oferta na casa do Senhor, você está dando condição para que a igreja tenha como alcançar aqueles que precisam. Nós continuamos aqui com a obra que o Senhor nos delegou fazer. Estamos aqui sempre melhorando o nosso tempo, graças a Deus. Estamos construindo a salinha, até por motivo de quarentena, não foi possível estarmos ali reunidos, fazendo, terminando, né? Está faltando muito pouco para que a gente inaugure a salinha das crianças. Então, queridos, nós vamos dizimar e ofertar em nome de Jesus, com adoração do coração. Os irmãos que abriram em Provérbios 3, leiam comigo. Diz assim: Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos, e em teu coração guarde meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atar-se-ão ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te esclive no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Querido, continuamos fazendo a obra do Senhor. Os dízimos no envelope azul. Aliás, a oferta para a salinha também está sendo no envelope azul, que a Odete marcou. Então, se os irmãos quiserem fazer oferta para a salinha, peça um envelope aéreo. E os de Maravilha e oferta normais continua sendo no envelope normal, sem escrita, vamos dizer assim. Amém?
Então que nós possamos adorar ao Senhor, sabendo que só Ele, a provisão vem dele. Essa é uma condição de nós cumprirmos com o que diz a Bíblia, de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Mas sabemos que se Deus fechar esse templo e nos deixar por mais um ano, 2, 3 dentro de casa, toda a provisão virá dele para nosso sustento e para que a gente continue vivendo. Amém? Então adoremos ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela disponibilidade dos seus filhos de dizimar e ofertar na sua casa. Pai, que o Senhor se enriqueça a 100 por 1, que na casa deles não tenha nada, não falte nada, que tenha sempre a fartura de tudo, que tenha principalmente a presença do Espírito Santo de Deus, para abençoar o lar e trazer só a bênção sem medida para cada um. Pai, da parte da Lagoinha, pedimos ao Senhor que provenha a mão santa para gerenciar os valores que aqui foram arrecadados, Pai. Que nenhum tostão desse dinheiro se perca, mas todos esses valores sejam usados para arrecadar almas para o reino do Senhor. E nós desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, glória a Deus que estamos aqui essa noite, né? E que bom termos voltado. Sabemos que estamos bem longe do que nós estávamos vivendo antes, né? Com a igreja cheia, os nossos irmãos, nós temos tendo a oportunidade de estarmos ali em comunhão, e uma marca que tem sido a nossa igreja é a comunhão. É você chegar, ótimo, melhorou bem. É você chegar e ter, né, todo mundo junto, você poder cumprimentar, abraçar, receber um abraço quando chega. Mas sabemos que há tempo para todas as coisas, e uma certeza que eu tenho no meu coração é que o nosso bairro é do Senhor, a nossa cidade é do Senhor, e aqui não cabe, não tem espaço para vírus. Então nós vamos continuar tomando os nossos cuidados, né? Nos resguardando, obedecendo às autoridades, mas nós sabemos no fundo do nosso coração que o inimigo não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Algo que eu queria trazer para você também, né, que esse tempo tem sido um tempo de muito aprendizado, um tempo de crescimento. Estávamos cultuando ao Senhor das nossas casas, com as nossas famílias ali, né, dentro do nosso lar, e hoje nós estamos aqui. Mas algo que o Senhor tem trago ao meu coração nesses últimos dias é a questão de como nós voltaremos. Como será a nossa vida quando tudo voltar ao normal? Ou quando nós podemos retomar a nossa vida, né? Talvez as coisas não voltem mais ao normal, mas como nós seremos? Como nós voltaremos para cultuar o Senhor
depois que fala, olha, você pode ir abraçar a igreja inteira que não tem problema mais, você pode trabalhar sem problema, você pode retomar a sua vida que não tem mais perigo algum. Como nós estaremos? Como nós seremos a partir desse dia? E algo que é um temor que existe, é que uma dúvida que paira, será que quando a igreja voltar mesmo, nós vamos estar mais fortes ou mais fracos? Mais próximos ou mais distantes do Senhor? Quando as coisas voltar, o mercado de trabalho voltar ao normal, eu vou estar empregado ou desempregado? Vai ter espaço ainda para mim ou não? Vai ser fácil ou difícil de recolocar no mercado? E inúmeras dúvidas. Mas eu quero te dizer, querido, que você faz a sua história. Você decide qual tipo de pessoa você vai ser daqui uns dias. Para muitos, esse tempo em casa tem sido um tempo de afastamento do Senhor. Já não lê a Bíblia como antes, já não ora como antes, não busca como antes. Para outros, tem sido um tempo de se encher da presença de Deus, tempo de ter tempo com Deus. Para muitos, estar em casa tem sido desânimo, tristeza, pessimismo. Para outros, e as pesquisas mostram que nunca teve tanta oferta e procura de cursos EAD, que cursos à distância, pessoas que escolheram se preparar enquanto estão paradas. Então depende muito de nós. Nós podemos voltar daqui uns dias cheios, transformados, inundados pelo amor, pela graça do Senhor. Nós podemos voltar vazios, começando lá de trás, desde os primeiros passos. E vai depender de nós. Depende de mim e de você, qual tipo de pessoa nós seremos daqui uns dias. Que você guarde isso no seu coração e tome a sua escolha. E não espere daqui um tempo, mas seja hoje o tempo da sua retomada. E que você volte melhor do que quando você parou. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, todo mundo de máscara aí, né? Sai até difícil. Amém. Mas glória a Deus. Bom, gostaria que você abaixasse a sua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar. Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, a palavra do Senhor. Que o Senhor fale conosco essa noite, continue falando aos nossos corações, Pai, porque nós viemos aqui, Pai, para nos enchermos do Senhor. Então que a graça e o amor favorável do Senhor sobre nós venha ser conosco essa noite. Em nome de Jesus, fala, Pai, através da minha vida, para a glória do Teu nome. Amém. O tema de hoje, se você não teve a oportunidade de ver, é o triunfo da graça. Nós sabemos que o inimigo ele pode tentar esfriar a igreja, pode tentar destruir as famílias, pode tentar destruir as vidas, mas nós sabemos que na graça sempre triunfaremos. Sabemos que na graça sempre teremos algo vindo de Deus que nós não merecíamos, mas que é a solução para aquilo que precisamos naquele momento. Então nós sabemos que Deus ele não desampara, ele não desiste e ele não se esquece de ninguém. Para muitos, esse tempo de quarentena tem sido o tempo do divórcio, mas o divórcio ele não está se dando agora. O divórcio ele se deu lá atrás, durante os anos de casamento, no qual não foi cultivado o relacionamento. Então, eis aí a desculpa. Não aguento conviver com essa pessoa mais. Para muitos, tem sido o tempo de distanciamento entre pais e filhos, de briga entre famílias. Para outros, não. Nós temos tido tempo que nós não tínhamos antes. Se você estava mais ou menos com o Senhor, hoje você tem tempo de se reconectar em Deus. Se você estava mais ou menos com a sua família, você tem tempo de se redimir com ela e viver os melhores dias ao lado dela, da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo. Então nós sabemos que existe uma graça sobre nós, que ela pode triunfar, se nós então a escolhermos, se nós então a quisermos. Só que é interessante que nesse tempo, uma pergunta que mais paira nas nossas mentes e nas conversas, a dúvida que existe é: de quem é a culpa do que nós temos vivido? De quem é a culpa? Qual é o culpado daquilo que nós estamos vivendo? Qual é o culpado desse momento que está acontecendo? Qual é o culpado do vírus? Qual é o culpado das pessoas estarem morrendo, das pessoas estarem internadas, de famílias estarem sendo destruídas, economias estão sendo destruídas, empresas estão falindo, empregos estão sendo perdidos? De quem é a culpa? E normalmente nós ficamos então buscando, caçando o culpado. Para muitos, onde que Deus está, que não está vendo tudo isso acontecer, e está permitindo que aconteça esse mal sobre o seu povo. E então
Rapidamente a gente chega a uma conclusão quando a gente pensa sobre isso. E nós então chegamos à brilhante conclusão que a culpa é da humanidade. Que as pessoas não estavam fazendo aquilo que deveriam estar fazendo. A ganância tomou espaço. As coisas saíram do conforme. A humanidade perdeu a linha. Só que muitas vezes nós enchemos a nossa boca para falar que a culpa é das pessoas, a culpa é da humanidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você faz parte da humanidade? Todo mundo aqui faz parte da humanidade? Tem algum extraterrestre aqui, não? Todo mundo aqui é humano. Então, se a culpa é da humanidade, nós fazemos parte da humanidade. E, consequentemente, nós somos culpados, né? Somos coparticipantes dessa culpa também. Principalmente quando se fala de igreja, quando se fala do povo de Deus, quando se fala do povo escolhido do Senhor, de um povo que tem crescido, de um povo que não tem feito diferença. Porque nós temos crescido em números, mas os carnavais, as festas, as circunstâncias estão aumentando, as doenças estão se espalhando, as gravidez, o distanciamento dos jovens perante o Senhor, a destruição das famílias também tem crescido, quase que proporcionalmente. Então nós devemos entender que Deus espera mais de nós, que Deus espera que o povo dele se posicione. Da mesma forma que muitas vezes nós falamos, mas a culpa é dos grandes países, das grandes potências que estão preocupadas sempre em ganhar dinheiro, não se preocupam com as pessoas, não se preocupam com as consequências. Mas quantas vezes nós estamos buscando a Deus, querendo o bem a nós, querendo o nosso crescimento, querendo o nosso bem-estar, o nosso conforto? E eu te pergunto então, de quem é a culpa? Será que nós estamos inclusos no meio desses culpados? Será que nós temos sido uma igreja vigilante, uma igreja perseverante, uma igreja que tem postura, uma igreja que se mantém firme, inabalável, uma igreja que ilumina? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas da nossa bandeira, mas eu falo do nosso corpo de Cristo. Todos nós que declaramos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E eu tenho certeza, querido, que você veio aqui essa noite. Foi porque Deus te escolheu para estar aqui. Deus confiou que você tem algo a mais para colocar diante dele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 37. Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Vai falar assim: bem, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes que eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui nós estamos vendo Jesus trazendo uma palavra ali para o povo dele, que como por muitas vezes o Senhor tentou juntar aquele povo escolhido, como por muitas vezes o Senhor tentou avisar aquele povo, tentou alertar aquele povo, tentou mostrar para aquele povo que eles estavam tomando atitudes, caminhos longe da vontade do Pai. E aqui está falando que esse povo então ele não quis, e por consequência aquela casa ficaria de fora. E então no versículo 39 fala que porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Nesse versículo 37, quando Jesus vai falar Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, aqui nós vemos um chamado para aquele lugar que é o marco central do povo de Israel, a cidade principal daquele lugar, a cidade onde todas as coisas aconteciam. E Deus está falando para nós que temos vivido dentro, no centro do coração do Senhor, que temos nos envolvido com as coisas de Deus, com os nossos corpos, mas o nosso coração e a nossa mente tem estado longe. Remete ao povo de Deus,
aos mais próximos, aos mais chegados. Está falando que ele queria juntar debaixo das asas dele, separar, guardar, proteger aqueles que ele amava, aqueles que ele estava querendo cuidar. Só que por muitas vezes mataram os profetas e apedrejaram aqueles que foram enviados. Quantas vezes nós matamos sonhos de outros irmãos? Nós deixamos de ser canal de bênção porque nós queríamos estar no nosso conforto, queríamos estar no nosso recôndito, né, na nossa casa. Não queríamos servir ao Senhor como deveria. Pessoas precisavam ser enviadas, serem curadas, serem tocadas, e nós nos abstemos de fazer aquilo que o Senhor esperava de nós. Está aí. Hoje a nossa desculpa antes é que eu preciso descansar, que eu preciso ficar em casa. Estamos todos em casa. E a grande reclamação hoje é que nós estamos ficando muito tempo em casa. E então, o que nós devemos fazer então? Lá no versículo 39, é um versículo que traz uma palavra triste ao meu coração, que ele fala: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E a pergunta que veio ao meu coração quando eu estava lendo esse versículo é: será necessário um novo exílio do povo de Deus para que nós nos voltemos a Ele? Se você pega a história do povo de Israel, volta e meia, aquele povo era exilado, porque se afastava dos caminhos do Senhor. Volta e meia, aquele povo era levado ou era feito de escravos, porque se afastaram dos caminhos do Senhor. Será que essa vai ser a nossa necessidade? De Deus se afastar de nós de tal modo que nós seremos acometidos por diversos maus, diversas situações? Sabemos que a palavra de Deus fala que nos fins dos tempos as coisas assim aconteceriam. Mas será que não também tem a ver com o nosso esfriamento? A nossa apatia diante das coisas da vontade do Senhor? Sem nós, e depois aqui então, para que nos voltemos a Ele, sem nos corrompermos com esse mundo. Será que Deus vai ser necessário Ele se afastar, se apartar do povo dele, permitir que o povo dele seja exilado mais uma vez? Exilado do igual nós fomos de um dia para o outro, afastados. Você veio domingo na igreja, na segunda já não poderia mais vir no próximo domingo, nem na quarta, nem nenhum outro dia por enquanto. Cada um ficou na sua casa. Você tinha seu ciclo de vida, seus amigos de trabalho, suas famílias, e de repente, todo mundo, cada um foi para o seu lado. E aí? Será que nós vamos nos conformar? Será que nós estamos vivendo da forma que nós queríamos? E antes de Jesus falar isso, trazer essa advertência ao povo, ele traz um relato sobre o porquê que eles chegaram nesse ponto. Ainda no versículo 23, no capítulo 23, a partir do versículo 1, Jesus vai falar o seguinte: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filácteros, e alagam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e nas saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, a qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. O maior dentre vós será o vosso servo. E que a si mesmo se exalta será humilhado, e que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E o que jurar pelo templo, jura por ele, porque aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer tais coisas e não omitir aquelas? Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também examine e fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundícia. Isso também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com aqueles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel e o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. E aqui então nós vemos um sermão duro de Jesus contra o povo. Um sermão no qual Jesus estava falando que as pessoas estavam mais preocupadas por aquilo que elas mostravam do que realmente aquilo que elas sentiam, do que aquilo que realmente elas queriam fazer, do que elas queriam viver. Nós nos acomodamos. É muito bom você vir na igreja, você chega, é bem recebido, você tem seus amigos, ouve uma palavra, você cumpre o seu ritual, né, ali de fé, o seu ritual religioso e vai embora. Mas e por dentro? Será que nós temos adornado templos vivos do Senhor, que somos nós? Ou temos adornado, assim como o que Jesus falou, sepulturas, que por fora estão lindas, mas por dentro cheira a morte? Então nós devemos repensar quem nós temos sido, para que quando nós voltarmos, nós não venhamos mais ser acometidos por nenhum outro mal, porque o Senhor não vai precisar de fazer algo para chamar a nossa atenção e para nos alertar de que Ele é Deus e todo o poder está nas mãos dEle. Será que do coração do Senhor é que o homem viesse a perecer? Será que Deus sonhou com esse dia? Será que Deus sonhou com esse mal que nos assola? Eu creio que não. Eu creio que da mesma forma que tantas famílias estão sofrendo, tantas nações estão padecendo, o coração do Senhor como Criador, como Pai, também sofre nesse momento. E então, eu gostaria de dividir mais uma parte dessa palavra com vocês em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 18.
Miqueias, capítulo 7, versículo 18. E vai falar assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornara a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade, para que jurasse aos nossos pais desde os dias antigos. Bom, aqui nós temos então o profeta Miqueias. Miqueias era um profeta no qual ele teve a incumbência de retratar ali a graça de Jesus. O livro de Miqueias ele é dividido em duas partes. A primeira parte é uma exortação aos mestres, aos poderosos da época, aos senhores ali, aos escribas, os sacerdotes, para que eles viessem a atentar para aquilo que eles estavam fazendo, para que eles atentassem para a postura que eles estavam tomando diante das coisas de Deus, porque senão o juízo de Deus viria sobre eles. E então depois Miqueias, na segunda parte do seu livro, ele vai trazer ali a futura graça, a justificação do homem através de Jesus Cristo, através do amor concedido e derramado por Jesus. Então Miqueias está falando justamente isso aqui. Ele começa esse versículo 18 falando: quem é Deus semelhante a ti? O nome Miqueias significa quem é semelhante ao Senhor. Então ele começa trazendo o propósito dele, falando que o propósito dele é ressaltar para aquele povo que já viveu tantas experiências com Deus, que já viveu tantas situações diante do Senhor. Quem é Deus semelhante a ele? Deus que fez tantas proezas, que abriu o mar, que parou o leito de um curso de um rio. Deus que fez tantas grandes obras, derrubou muralhas e libertou e salvou o povo dele de tantos grandes feitos, de tantas situações, fez com que Israel prevalecesse. E então vira e mexe, vez ou outra, o povo acabava se esquecendo de quem era Deus. Então aqui nós temos esse profeta trazendo essa exaltação, mas também falando que a graça viria, que o perdão viria, que o favor imerecido também viria. E ele fala: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa? E quando ele usa a palavra perdoa, no literal do hebraico, é levar o pecado do outro, pagar uma dívida que não é sua. Miqueias estava trazendo ali para eles o que seria Jesus. Alguém que levaria o pecado do outro, pagaria uma dívida que não era dele. E muitas vezes nós ficamos, em vez de nos apoiarmos naquilo que Deus é, que fez por nós, naquilo que Jesus conquistou por nós, nós temos questionado no íntimo do nosso coração o que tem acontecido. O que será que realmente tem acontecido? Será que é Jesus? Será que é Deus que perdeu o poder dele ou se esqueceu do povo? Ou será que é o povo que se esqueceu do Deus que tem? Então, assim como Israel, vez ou outra, precisava de ser lembrado, precisava de ser exaltado, sofria grandes males, muitas vezes nós, como povo de Deus, temos sofrido também tantas situações, tantos altos e baixos que nós passamos, tanta inconstância na nossa caminhada. Hoje você está demais com o Senhor, mas semana que vem você não quer ler a Bíblia, você não tem mais força para orar, você não quer fazer nada para o Senhor, e na outra semana você quer de novo. E como uma pessoa caminha desse jeito? A palavra do Senhor fala que é impossível você amar a dois senhores. Se você não tiver, a palavra também fala que no reino dividido ele não subsiste. Se você não tiver certeza, convicção do que você quer para a sua vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai sair do lugar. É preciso que você saiba o que você quer para você, aonde você quer estar, aonde você quer chegar. E depois que ele fala que perdoa, ele perdoa a iniquidade. Iniquidade aqui você pode entender como desonestidade. Perdoa as mentiras, perdoa as falhas de caráter que nós temos tido com o Senhor no decorrer da nossa história. Hoje todo mundo recorre a Deus. Deus me protege, guarda minha família, eu sei que o mal é verdadeiro, que as coisas estão acontecendo, me guarda.
Mas será que o nosso coração tem clamado a um Deus pelo aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode fazer? Será que você está recorrendo a alguém que você ama? Alguém que o seu coração ama, que tem vontade de estar com Ele? Ou será que nós temos sido meros interesseiros diante de um Deus poderoso, rico, que pode todas as coisas? E que passa, e depois fala que é uma iniquidade que passa por cima da rebelião. Quando fala que passa por cima, você tem uma outra referência que explica melhor esse trecho de passar por cima da rebelião, que está em Provérbios 19:11. Eu vou ler para você, para a gente não perder muito tempo, mas Provérbios 19:11 fala assim: a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Aqui está falando de Deus, que a prudência do homem faz reter a ira do Senhor, e é glória de Deus passar por cima da transgressão. É pelo amor do Senhor, é a graça do Senhor quando Ele passa por cima das nossas transgressões. Se Deus fosse levar em conta aquilo que nós fazemos, teríamos algum de nós aqui hoje? Nós não estaríamos vivos. A palavra misericórdia que nós usamos hoje como chavão, né? Você tropeça, você fala misericórdia, o seu time pede, você fala tudo é misericórdia. Mas a palavra misericórdia significa: eu não recebo o que eu mereço. Graça significa: eu recebo aquilo que eu não mereço, um favor imerecido. Misericórdia, ao contrário, eu não recebo o que eu mereci. E então aqui está falando justamente isso, um Deus que passa por cima da rebelião, um Deus que Ele não leva em conta, um Deus que por amor a nós deixa passar tantas coisas. Quantos casamentos, quantas famílias foram destruídas por coisas desse tamanhozinho? Quantas empresas ali, quantos patrões que demitiram um bom funcionário por causa de um erro, de uma pequena falha? Quantas amizades que acabaram por causa de um pequeno erro? Por causa de um dia que você não estava bem, você saiu, derramou, espelhou tudo no outro que você nem deveria ter falado, e acabou ali uma amizade, acabou ali um casamento, rompeu-se ali um relacionamento entre pai e filho, filho ou pai. Quantas vezes você saiu de uma igreja porque você recebeu uma palavra diferente daquilo que você esperava ouvir? E aqui nós estamos falando de um Deus misericordioso, o Deus que passa por cima da rebelião. E fala que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, sabe por quê? Porque Ele tem prazer na sua benignidade. E a palavra benignidade significa vontade de fazer o bem em todo o tempo. Nós, seres humanos, por mais que nós amamos pessoas, os filhos, os pais, você não tem vontade, nós não conseguimos ter vontade de fazer o bem para uma pessoa em todo o tempo. Enquanto tudo está bom, é bom, né? Quem é casado aí sabe, né? Enquanto as coisas estão tudo tranquilo, está tudo bem. Mas não tem dia que parece que está tudo errado, você olha e então já está brigando. E aquele dia você fala: misericórdia, Jesus, que eu fui arrumar. Ou então é aquele filho que você ama tanto que você dá a vida por ele. Mas tem dia que você olha para ele e você fica pensando primeiro que vai passar na rua para você dar ele para os outros, né? Yes. Mas Deus não. Deus é diferente. Deus ele é benigno e é uma qualidade que só Ele consegue fazer na plenitude. É a qualidade ativa do seu amor, cheio de ternura. Ele olhar para você independente dos seus erros, olhar para mim independente das minhas falhas, dos meus erros, e ainda assim conseguir me amar. E ainda assim ter expectativa. Você teria expectativa se você fosse Deus em relação a você? Quantas promessas nós já falamos para Deus? Ah, Deus, eu nunca mais vou falar isso. Eu nunca mais vou agir de tal forma. Ah, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia, eu vou fazer isso e não faz nada. Então, nós temos esse primeiro ponto aí no versículo 18, que é a característica de um Deus de amor perdoador. Um Deus de amor que perdoa. Um Deus que quer de qualquer forma caminhar do seu lado. E quando então não era possível, Ele deu o filho dele, mas tudo que Ele pôde fazer até aqui, para que você fosse amigo dele, Ele já fez. Agora então nós entendemos que a graça do Senhor, ela é tão forte,
que Deus seria capaz de perdoar o pecado e esquecer a transgressão do remanescente da sua herança, pois Ele não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o seu amor. Deus tem prazer em mostrar o amor para você. Quantas vezes nós falhamos ontem e hoje Deus faz alguma coisa assim que você te constrangiu, que você olha e fala: Deus, como pode? Eu não mereço. O Deus, segunda característica do versículo 19 agora, é o Deus do poder redentor. No versículo 19 fala assim: tornará a apiedar-se de nós. E quando fala que Ele iria apiedar-se de nós, é ter compaixão como se fosse uma mãe do seu filho. Sabe aquele olhar que mãe tem em relação ao filho, que pai não tem? A minha esposa, eu tenho uma filhinha de 4 anos, e ela fala assim: não faz isso. E ela confia que não vai fazer. Só que ela tem 4 anos, ela não tem maturidade suficiente para entender que combinado é combinado e pronto. Às vezes dá certo, às vezes não. Tem hora que eu vejo e sei que não vai fazer, que vai dar errado. Mas eu acreditei nela. Mas ela tem 4 anos. Você já sabe como funciona. Só que Deus, Ele é dessa forma, aquele amor. Sabe aquele filho que ninguém mais acredita? Aquele menino que foi para as drogas, foi para o tráfico, que fez tudo errado, que está com a vida condenada. Mas aquela mãe olha para aquele menino como se ele fosse completamente livre. Como se ele não tivesse nada que condenasse, nada que o desaprovasse. A sociedade inteira rejeita, mas aquela mãe olha e o abraça e coloca ela na casa, ele na casa dela quantas vezes for necessário. Compra 20 ferros se for necessário, 20 televisões, porque ele vendeu tudo para comprar de droga, mas ela quer ele perto. E assim é o amor de Deus por nós. O amor que ama o transgressor, o pecador, que tantas vezes faz aquilo que não cumpre aquilo que falou, ou faz ao contrário, aquilo que machuca o coração do Pai. Mas é um Deus que todo dia Ele levanta o sol para que brilhe sobre a sua cabeça e ilumine o seu dia. Um Deus que vela por você durante uma noite inteira só para te ver acordar de manhã, porque Ele te ama e quer ver você viver. E Ele fala depois: sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Ou seja, fará com que nossos pecados sejam lançados, sejam jogados fora. Aqui está falando de um povo, e a nossa história, que cometemos grandes erros, nos viramos contra o Senhor, achamos pelo que nós conquistamos até aqui, nós somos super-homens e super-mulheres, somos máquinas indestrutíveis. Então está falando de um Deus que releva, um Deus que mesmo que o mal venha, mesmo que o castigo venha, mesmo que as consequências venham, é um Deus que lança fora tudo que passou e te propõe: vamos começar de novo, vamos recomeçar, vamos escrever uma nova história juntos. E então nós vemos a terceira característica, que é o Deus da fidelidade perpétua. Ele fala: darás a Jacó a fidelidade. Quando ele está falando de fidelidade, ele está falando que ele não se esqueceu aquilo que ele prometeu. Muitas vezes nós viemos para o Senhor com uma expectativa enorme no nosso coração, achando que grandes coisas serão feitas e que tudo vai mudar no tempo que nós achamos, e que as coisas que serão mudadas serão as coisas que nós queremos que sejam mudadas. Mas então nós deparamos no nosso primeiro conflito com o Senhor, que Deus não é um Deus que dá tudo aquilo que a gente quer, mas é um Deus que dá tudo aquilo que nós precisamos. Só que muitas vezes, como filhos mimados e rebeldes, nós queremos algo e Deus fala: não, mas isso não é o melhor para você, você precisa disso agora, e você vai lá e bate o pé e esperneia e fica com raiva de Deus. Então Deus está falando que Ele é fiel, que aquilo que Ele prometeu lá atrás a Jacó iria ser cumprido, que é um Deus que não se esquece. Se no dia que Deus te chamou, querido, Ele te prometeu que restauraria a sua vida, que restauraria o seu casamento, que restauraria o seu ânimo, a sua alma, o seu coração, a sua dignidade, Ele vai fazer. Mas nós precisamos de confiar, porque se nós não confiamos, como nós experimentaremos a fidelidade do Senhor? E então depois ele fala: e a Abraão a benignidade, ou seja, ele continuará o mesmo, independente de quanto tempo passe. Fala que Abraão ele restauraria a benignidade, quer dizer que independente de quanto tempo passar na sua história, ele não muda.
ele não cansa, ele não perde as forças, ele não envelhece, ele não enfraquece, ele não perde a capacidade de fazer, mas ele continua o mesmo, ele continua sendo Deus. E então, finaliza aqui: juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Nada mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e será eternamente. Nós devemos entender, querido, que às vezes a gente fica lembrando com um certo saudosismo. Mas em janeiro nós estávamos começando o ano da promessa aqui na Lagoinha, né? O tema do nosso ano. E nós tínhamos tantos sonhos, tantas expectativas. Fizemos uma linda festa nessa igreja. Passamos a virada de ano juntos, um louvor maravilhoso, palavra abençoada, a comunhão dos irmãos, o nosso coração cheio de fé. Eu tenho certeza que você traçou e planejou tantos sonhos para esse ano de 2020. Só que de repente um dia tudo parou. E o tempo está passando. E a pergunta é: a sua confiança no Senhor continua a mesma? A sua expectativa em Deus continua da mesma forma? Será que quando voltar, tudo voltar ao normal, seja em maio, seja em junho, seja em julho, agosto, setembro, seja em dezembro, você continuará confiando em Deus da mesma forma, do mesmo jeito? Ou será que você vai começar a limitar o poder de Deus porque alguns dias passaram? Se fosse desde março, igual eu estava seguindo, eu tenho certeza que ia se cumprir. Mas não foi. A partir de julho, em 6 meses, Deus mudava a história aí, não dava. Se fosse até em 9, 10, mas em 6 meses é impossível. Será que você continua tendo a sua expectativa em quem Deus é ou naquilo que os seus olhos enxergam? Não deixe a sua expectativa diminuir. Entenda que existe a graça do Senhor e que essa graça que o Senhor derramou sobre nós, essa graça maravilhosa e irresistível, essa graça que faz a diferença em todo o nosso ser. Que você busque o Senhor em todo o tempo. Que você permita que o triunfo da graça seja realidade na sua vida. E então, Deus tem chamado a nossa atenção para Ele. E se precisar de parar o planeta novamente para atrair a sua atenção, ainda assim Ele fala. Deus simplesmente parou o planeta, permitiu que tudo parasse. E Ele tem atraído a atenção de muitos. Ele tem feito com que muitos acreditem e vejam, assim como disse o pastor Nilson, que o dinheiro não compra todas as coisas, que o sucesso não muda todas as coisas, porque nos dias de hoje, tanto o famoso quanto o comum, todos estão em casa, todos estão passando por uma certa dificuldade, porque você pode ganhar um salário de R$1.000, e está passando dificuldade, de acordo com a renda que você tem, com o custo de vida que você tem. Mas existe a pessoa também que ganha lá R$1 milhão, e o padrão de vida dele é outro. Ele não come as mesmas coisas que a gente come, ele não vai nos mesmos lugares que a gente vai. Então ele tem um outro padrão de vida e também pode sim estar passando dificuldade. E nós sabemos que o Senhor é aquele que nos mantém firmes e de pé. É porque é por causa dele que a gente não desespera, que a gente não entra em depressão. É por causa dele que nós não vamos pular de nenhuma ponte, de nenhum prédio, porque nós sabemos que é ele que tem sustentado os nossos corações. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos orar mais uma vez. Durante esses cultos, até as coisas voltarem ao normal. Nosso culto ele vai ser um pouco reduzido. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui em cima. Nosso culto vai ser um pouco mais breve que o de costume, para que a gente respeite esse tempo, que a gente usufrua da melhor forma possível dessa oportunidade de estarmos com a igreja aberta, sem expor ninguém. Não queremos também causar nenhum constrangimento e nem ser motivo de escândalo para ninguém aqui da nossa vizinhança, do nosso bairro, mas pelo contrário, nós queremos ser motivo de bênção, ser motivo de exemplo. A palavra de Deus fala que nós devemos ser sal e luz, que assim sejamos. Um povo obediente, um povo que respeita e um povo que não desacredita em quem Deus é. Que você feche seus olhos nesse momento. Gostaria que você começasse a falar com o Senhor. Que você começasse a falar com Deus. Será que você tem usufruído da triunfante graça do Senhor, daquilo que Deus conquistou? Nós vimos aqui o profeta Miqueias trazendo uma exortação para o povo de Deus, para que eles se atentassem, que a graça seria derramada sobre aquele povo, que a postura, que o fazer, o agir deveria mudar, que as prioridades deveriam ser revistas. Que você abra os seus
nessa noite. Você que está na sua casa, começa a falar com o Senhor. Se você está inseguro, se você está triste, se você está mal, peça para que o Senhor inunde o seu coração, que a graça dele, que o favor dele inunde você, a sua história. Comece a orar, louvo cantando, cante orando.
chegado aqui abatido, com medo, aflito. Talvez você ainda não conheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nunca disse: Jesus, entra verdadeiramente. Eu não quero que entre um Deus religioso no meu coração, mas eu quero que entre um Deus vivo, um Deus de verdade. Eu quero que os meus medos, eu quero que as situações vão embora. Que você essa noite tenha a oportunidade de falar: sim, Jesus, eu te quero. Sim, Jesus, eu creio. Sim, Jesus, eu confio. E se você hoje veio aqui nessa situação, deseja aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, que você levante a sua mão onde você estiver. Se estiver na sua casa, coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você está aflito, está triste, está deprimido, que você possa orar ao Senhor e pedir a Ele nessa noite, que Ele entre na sua vida, que Ele transforme o seu ser, que você possa pedir a Ele que seja Senhor e Salvador na sua vida, único e suficiente no seu ser, que haja alegria do Senhor na sua história. Eu vou orar, querido, e gostaria que todos aqui repetissem comigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa noite eu reafirmo a minha aliança com o Senhor e declaro que só o Senhor é o meu Deus, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se de alguma forma eu estive longe, nessa noite eu me comprometo a caminhar ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel e Ele salva, e Ele transforma, e Ele restaura, e Ele sara os nossos corações. Que você venha ter uma semana abençoadíssima. Antes de irmos embora, eu queria tirar uma selfie aí com vocês. Pode descer todo mundo aí, né? E eu vou precisar de um celular emprestado hoje, porque... Pode finalizar, por favor.